Bom, vamos lá. Dando continuidade aos nossos estudos, eu estou fazendo uma leitura desse livro, vou fazer mais para cá, né? Inteligência Emocional. E já gravei algumas aulas sobre isso, inclusive criei um e-book voltado para a área criminal com base na inteligência emocional. E eu quero ler algumas coisas que o autor coloca aqui para gente, que é extremamente importante, principalmente para você que vai aí atuar na área do direito penal. Eu sempre falo da área do direito penal porque é a área que eu atuo, a área que eu gosto, a área que eu leciono. Então, isso me chama muito a atenção e principalmente porque lá na área penal, e muito mais ainda no tribunal do júri, vigora o princípio da dinamicidade, ou seja, tudo é muito dinâmico, e também da oralidade. Tudo lá é oral, né? Diferentemente da área civil, que, por exemplo, você é, pode fazer uma petição se reportando a inicial e por aí vai, né? Então a gente sabe que lá é diferente. E o objetivo aqui dessa aula é mostrar para você que você precisa controlar as suas emoções. Então, nós temos diversas emoções. Uma delas, por exemplo, é o nervosismo. Ficar apreensivo, ansioso, isso são emoções que você acaba sentindo e isso transfere, né, para o seu atuar, no seu dia a dia do seu trabalho. E quando você não consegue controlar essa sua emoção da ansiedade, do nervosismo, isso vai atrapalhar, vai afetar o seu desempenho lá no plenário do Tribunal do Júri, ou em qualquer audiência, ou numa palestra que você esteja fazendo, numa apresentação na sua faculdade, seja o que for, você vai comprometer. Então, eu estou informando para vocês como que o autor vem trabalhando sobre isso. Lá no e-book, a gente tem lá diversas técnicas que você pode utilizar para tentar solucionar esse problema, ok? O objetivo é esse. E eu vou fazer uma leitura de alguns pontos importantes aqui, que depois terão outros, tá? Então, vamos lá. Fala ele aqui, né? As emoções negativas muito fortes desviam a atenção para suas próprias preocupações, interferindo na tentativa de concentração em qualquer outra coisa. Então, quando você está preocupado demasiadamente como você vai se sair lá na apresentação do seu trabalho, seja da faculdade ou no seu próprio trabalho, ou numa audiência, ou no plenário do tribunal do júri, você perde a concentração, principalmente naquilo que você já se preparou, no seu conhecimento. A gente vai ver que tem uma questão, né, fisiológica e cognitiva que o cérebro atua. E aí isso vai interferir no seu desempenho. É isso que ele está falando aqui para gente. E aí continua ele falando, ó, quando as emoções dominam a concentração, então, quando nós estamos tomados pela emoção, ela vai tirar sua concentração, isso vai gerar um efeito dominó, porque vai acarretar no esquecimento daquilo que você já tinha estudado, naquilo que você tinha se preparado para fazer, e tudo isso vai ser comprometido. Por isso que a gente precisa ter muita atenção aqui. Então, quando as emoções dominam a concentração, o que está sendo soterrado, de fato, é a capacidade mental cognitiva, que os cientistas chamam de memória funcional. Isto é, a capacidade de ter em mente toda a informação relevante para a execução de uma determinada tarefa. Então, todas aquelas informações, ou seja, o estudo do processo que você fez, os treinamentos, né, que você fez para oratória, persuasão, seus treinamentos com sua equipe que você simulou como você iria atuar, o seu conhecimento em processo penal e direito penal, tudo isso vai ser comprometido por causa do seu nervosismo. Então começa a pensar no seguinte: vale a pena eu ficar tão nervoso assim? Olha o quanto você coloca em risco e olha o quanto você vai perder se você não conseguir controlar o seu nervosismo. Esse é o ponto de reflexão, tá? Continua ele. O córtex pré-frontal executa a memória funcional. E lembrem-se,
é ali onde os sentimentos e emoções se encontram. Quando os circuitos límbicos que convergem no córtex pré-frontal estão tomados por angústia emocional, o ônus recai na eficácia da memória funcional. Não podemos pensar direito e aí vai dar esse problema. Então, o que eu tenho que fazer, Zé Carlos? Primeiro, não tem como você pensar em fazer uma apresentação de uma coisa que você não domine. Isso aí é impossível, ok? Lá, principalmente no plenário do Tribunal do Júri. Então, a primeira coisa, tem que conhecer o rito do processo penal, principalmente do Tribunal do Júri. Tem que conhecer bem penal, direito penal, teoria do crime, e nós estamos provavelmente falando de homicídio, muito bem o tipo penal do homicídio, ok? E aí agora vamos para as outras partes que nos interessa, que é muito importante para a gente. Tem que ter uma boa oratória, tem que treinar a oratória. Para ter uma boa oratória, um dos exercícios maravilhosos que você tem, ele é muito, ok? Eu sempre falo isso em sala de aula. Tem que ter o cuidado, né, de ter a lógica jurídica no meu discurso, na minha oratória, ou seja, início, meio e fim. Tenho que ter o cuidado na forma como eu vou verbalizar, ok? Ora eu vou subir o tom, ora eu vou baixar o tom, não vou manter o tom numa certa tonalidade de frequência, porque senão vai cansar os jurados. Tenho que entender como que o jurado está recebendo essa mensagem que eu estou passando para eles. Como que eu faço isso? Observando o comportamento não verbal deles, o comportamento, como ele olha para você, como está a fisionomia dele, como que ele está mexendo com os olhos, se está cruzando os braços, os dedos, as mãos, tudo isso vai me dar algumas informações. Temos aula específica lá no nosso curso. Aulas específicas para isso de comportamento não verbal. Tenho que ter uma linguagem, uma oratória que cative e emocione os jurados, ou seja, eu tenho que gerar imaginação na mente deles para tocar na emoção, para fazer eles decidirem tanto com emoção e razão. Então não é fácil. Vai ficar muito mais difícil se você não controlar essa questão emocional, que é o nervosismo. Então, trabalhar sua inteligência emocional é de extrema importância, é vital para você se sair bem lá no plenário do Tribunal do Júri. O nervosismo, a ansiedade, a adrenalina faz parte do negócio, pessoal, faz parte. O que não pode fazer parte é ela dominar você. Nós temos, por exemplo, praticamente nosso cérebro dividido em três grupos aqui, ok? Três partes. O sistema neocórtex, tá? O sistema límbico e o sistema reptiliano. O sistema neocórtex, que é a parte racional, é o que você está trabalhando lá. É o que a gente está fazendo agora aqui. Eu estou raciocinando e estou falando. Se eu estivesse nervoso aqui, provavelmente eu não conseguiria fazer essa aula como eu estou fazendo agora. Por quê? Porque o meu sistema límbico iria abraçar o meu sistema racional pela emoção, provavelmente, do meu nervosismo, e eu iria esquecer o que eu estou falando, esquecer como me preparei, esquecer quais os pontos mais importantes. É isso que acontece com a gente. E aí, muitas pessoas entram aí numa situação que não tem fim. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela está perdendo o controle, que ela não se lembra daquilo que ela estudou, daquilo que ela preparou, daquilo que ela queria colocar. E aí ela começa a ficar nervosa até chegar o caos do pânico. E a pessoa, às vezes, desaba mesmo. Então, gente, dá para evitar tudo isso. Desde que você se prepare, como eu já falei anteriormente, faça exercícios respiratórios, procure fazer aquilo que, né, te acalme, né, antes do júri. No primeiro momento, quando a palavra for passada para você começar a fazer sua sustentação oral, gente, preste atenção nisso. Começa fazendo lá as saudações, né,
para as pessoas que estão ali, depois para o juiz, depois para os jurados, a sua adrenalina vai começar a se estabilizar e aí você vai se sentir mais à vontade. Por quê? A nossa oratória, a nossa questão emocional, a nossa inteligência emocional, ela tem que estar controlada para que aquilo que eu vou falar para os jurados, eles possam ouvir sem nenhum ruído, ok? Para não deixar de entender o que você está falando. Além disso, que eles possam, né, entender o que você está falando para dar credibilidade no que você está falando. Então, ser honesto, ser legítimo, ser coerente com o seu discurso e os fatos é de extrema importância. Você só vai conseguir isso se você tiver o controle emocional. Então, nós temos no nosso curso Comunidade Júri no Ar é o nosso canal, ok? Tá aí, se vocês podem usar, tem várias aulas sobre isso, mas nós temos o nosso curso no Tribunal do Júri. Você tem acesso 12 meses, tem todas essas matérias que a gente está falando. É um curso extremamente completo, desde o início ao fim do processo do júri, trazendo várias outras ciências para dentro do direito, tal como, por exemplo, a psicologia, tal como a questão da persuasão. Então, tem várias aulas ali que eu vou explicando para vocês técnicas de como você pode melhorar, crescer, refutar esses medos, essas inseguranças, para você se sair bem melhor naquilo que você está fazendo. Não se desespere. Se você seguir, né, o que a gente está falando, o que tem no curso, as metodologias, se preparar, não tem como você não se sair bem. E preste atenção, se sair bem não quer dizer que você tem que absolver o sujeito. Não leve essa culpa, ok? Júri, tudo pode acontecer. Você pode fazer uma brilhante defesa e os jurados condenarem o seu cliente. E pode ser que seja absolvido. Então, o que eu quero mostrar com todos esses estudos que a gente está fazendo, os e-books que a gente tem, nós temos a nossa página menteconectada.net.br. Ali você pode adquirir diversos e-books, inclusive desse aqui da inteligência emocional. Em vez de você ler um livro de 500 folhas, eu coloquei mapa mental, eu coloquei um resumo do que é extremamente importante para você, voltado para a área criminal, exatamente para você se desenvolver o quanto antes e de forma mais rápida, direto ao ponto e eficaz, ok? Então, guarde essa ideia, reveja essas aulas, reveja como você está com os seus estudos no direito penal, processo penal e todas as outras ciências que a gente vai falando, porque certamente você vai ter êxito naquilo que você está se propondo a fazer. Eu confio plenamente em você e eu tenho certeza que se você ingressar no nosso curso, você vai ver a diferença na sua carreira. Pode ter certeza disso, ok? Porque lá tem tudo que você possa imaginar e precisa para se sair bem no tribunal do júri, você vai encontrar. Eu posso te garantir que você não vai encontrar o conteúdo que eu estou colocando na nossa plataforma em nenhum outro curso. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz vários cursos. Vários e vários cursos na época de tribunal do júri. Pesquisei e esses cursos não fazem o que eu estou fazendo aqui, porque eu sei da dificuldade que é. Porque eu percebi isso que quando eu comecei a atuar, eu passei por isso. Então, eu tenho experiência suficiente de falar não só como professor, mas como atuar no plenário do Tribunal do Júri e o que eu senti quando eu comecei. Então, eu estou querendo mostrar para você que você pode começar muito melhor do que até quando eu comecei. Eu não tive essas informações, porque eu busquei cursos em vários, inclusive em vários estados que eu participei e era sempre o básico. Iniciar processo penal, ver o procedimento do júri, primeira fase, segunda fase, beleza, está tudo certo. Não é isso que eu estou propondo. Aqui no nosso curso, nós temos um módulo só de como você pode criar teses defensivas, por exemplo, usando a neurociência. Então, eu não estou dando pulo do gato, estou dando pulo do tigre, pulo do leão, porque eu quero que quanto mais pessoas tenham conhecimento aprofundado e de qualidade,
melhor a sociedade vai ser bem servida. E eu conto com você. Eu quero que você se desenvolva dessa forma. O maior desejo de um professor é ver aquelas pessoas que ele teve contato, que de alguma forma ele passou pela vida dessa pessoa, é ver essa pessoa se desenvolver e ficar até melhor do que ele. E esse também é o meu sonho. Então, por isso que eu falo, veja lá, entre aí no nosso site, josembrito.com. Brito com T só. josembrito.com. Veja o que tem lá. E ainda coloquei inteligência artificial, que é o ChatGPT, que faz várias coisas dentro do próprio curso e que você pode usar no seu caso concreto lá no plenário do Tribunal do Júri. Prontinho para você usar. Então, certamente, você vai ver a diferença desse curso. Mas vamos voltar aqui para concentrar nessa aula aqui, ok? Se concentre na sua questão emocional. Esteja bem preparado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, para você ter sucesso naquilo que você quer. Todo mundo quer fazer plenário do Tribunal do Júri e muitas pessoas têm medo. Eu estou ajudando vocês a vocês se desenvolverem, perderem esse medo e crescerem, voarem o mais alto possível. Sucesso para vocês!